E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedric Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 39. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as lâmpadas elétricas. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre as lâmpadas elétricas ou lâmpadas incandescentes, que no início foram muito importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, pois propiciou a iluminação. A lâmpada incandescente ela é um dispositivo elétrico que transforma a energia elétrica em energia luminosa ou energia térmica através de um efeito chamado efeito Joule. Dada sua simplicidade, foi o primeiro dispositivo prático que permitiu utilizar a eletricidade para produzir iluminação, porque foi um grande passo para a evolução da humanidade, porque sem luz ninguém vive. Desde o início do século XIX, vários inventores tentaram construir fontes de luz à base de energia elétrica, sendo que Hauptdave, em 1802, construiu a primeira fonte luminosa com filamento de platina, utilizando-se do efeito Joule, onde se observa que um resistor é aquecido pela passagem de corrente elétrica a ponto de emitir uma luz visível. Dentre ele, outros 21 inventores construíram lâmpadas incandescentes antes de Thomas Edison. Todo mundo sabe que Thomas Edison é o pai das lâmpadas. Ele foi o primeiro a construir a primeira lâmpada incandescente comercializável em 1879. Ele utilizava uma haste de carbono muito fina, que é aquecida acima de aproximadamente 900 K, ou seja, 900 graus, passava a emitir uma luz, inicialmente bastante avermelhada e fraca, passando ao alaranjado e alcançando o amarelo, com uma intensidade luminosa bem maior ao atingir sua temperatura final, próximo do ponto de fusão do carbono, que é aproximadamente 3.800 graus. Ele fez isso inserindo hastes em uma ampola de vidro onde ele tinha formado alto vácuo. O sistema se diferenciava das lâmpadas de arco voltaico, pois o filamento de carvão, quando saturado em fio de algodão, ficava incandescente, ao invés de centelhamento ocasionado pela passagem de uma corrente elétrica por ela. Como o filamento de carvão tinha pouca durabilidade, Edison então começou a fazer experiências com ligas metálicas, pois a durabilidade das lâmpadas de carvão não passava de algumas poucas horas de uso. A lâmpada de filamento de bambu carbonizado foi a que teve um melhor rendimento e durabilidade, sendo em seguida substituída pela de celulose e finalmente conhecida até hoje como filamento de tungstênio, cuja temperatura de trabalho chega a 3.000 graus Celsius. Em um breve resumo, o nome dado à lâmpada é um indicativo, pois essas lâmpadas se valem de materiais que, ao atingirem certa temperatura, incandescentes, emite luz o suficiente para iluminar os ambientes ao seu redor. No caso das lâmpadas domésticas inventadas por Thomas Edison, o material utilizado era o tungstênio, e o aquecimento é feito por um processo que conhecemos das aulas de física, que é chamado de efeito Joule. Em outras aulas futuras eu vou explicar para vocês o que é esse efeito Joule, tá? Só fazendo um breve resumo, o efeito Joule aquece um objeto a partir da passagem de corrente elétrica e é utilizado em muitos outros eletrodomésticos comuns das residências, como chuveiros, ferro de passar, entre outros. Porém, há um problema inerente nas lâmpadas incandescentes, que não acontece com esses outros eletrodomésticos, que com o passar do tempo, ela acumula calor e gera alto risco de acidente. Como a temperatura do filamento de tungstênio utilizado nas lâmpadas incandescentes podia chegar a 3.000 graus, o contato delas com o oxigênio é praticamente fatal. Por isso, como medida de segurança, foi implementada a utilização de um gás inerte dentro das lâmpadas. Quem já teve a oportunidade de conhecer essas lâmpadas no passado, essas lâmpadas incandescentes, lembra que quando a gente quebrava o vidro dela, que você acendia, em poucos segundos o filamento pegava fogo e queimava, porque dentro daquela lâmpada era colocado um gás inerte para evitar que a ação do oxigênio sobre o filamento
evitando assim o desgaste dele com o passar do tempo. Mas você vê que mesmo com esse gás inerte e com pouco oxigênio dentro do vidro, elas queimavam com o tempo, não duravam muito. E também não podia. A solução seria fazer como as válvulas eletrônicas, era feito alto vácuo dentro das lâmpadas para tirar todo tipo de oxigênio, mas se tornaria algo perigoso, porque você sabe, quando você faz vácuo dentro de uma peça de vidro, a pressão atmosférica sobre o vidro ela é muito alta, então corre o risco de qualquer coisinha explodir, isso é muito perigoso. Por isso só optou por colocar um gás inerte dentro das lâmpadas. Eu tenho aqui alguns tipos de lâmpadas incandescentes. Tenho alguns modelos aqui para mostrar para vocês os aspectos de um deles. Aqui eu tenho outros tipos de aspectos de lâmpadas, em geral são utilizadas em automóveis, lâmpadas de farol. Agora, por que não se usa mais essas lâmpadas incandescentes no país? Se as lâmpadas incandescentes oferecem esse dispositivo de segurança para impedir incêndios acidentais, por que elas entraram em desuso e foram eventualmente proibidas no Brasil? Com o passar dos anos, a tecnologia se desenvolveu e novas formas de iluminar o ambiente mais eficientes energeticamente e menos onerosas foram sendo criadas. Então as lâmpadas incandescentes se tornaram muito caras para o consumidor. Por outro lado, a gente gastava um pouco para comprar cada lâmpada dessa, e custava uma fatia do preço de uma fluorescente de uma LED que a gente está acostumado a ver hoje no mercado. Por outro lado, se precisa trocar esse equipamento com muito mais frequência, porque mesmo com gás inerte contido dentro dessas lâmpadas, a vida útil de uma lâmpada incandescente ela é muito menor do que a das lâmpadas fluorescentes ou de LED. Então a proibição dessas lâmpadas incandescentes, disponíveis para o público desde o século XIX, entrou em vigor em julho de 2014 e ela foi consolidada por complemento no ano de 2016. Com isso, foi finalizado as importações, fabricações e venda desse tipo de lâmpada no país. Vai ser muito difícil você encontrar uma lâmpada dessa para você comprar em um mercado ou uma venda. Vai ser mais fácil você encontrar esse tipo de lâmpada em casas especializadas em venda de lâmpadas. Você só encontra ou sob encomenda, não acha mais de mercado nenhum. Então, por que não se usar mais as lâmpadas incandescentes? Para você ter uma ideia da diferença, basta olhar os seguintes números. Enquanto uma lâmpada incandescente dura em média 4 meses, as fluorescentes podem chegar a ter uma vida útil de 2 anos e as lâmpadas de LED até 17 anos. Ou seja, o investimento maior feito nesses equipamentos é uma vantagem para nós consumidores, porque ao longo prazo ele gasta menos com a conta de energia e vai precisar substituir menos o equipamento com menor frequência, porque se você gastar uma lâmpada incandescente, ela era bem mais barata do que as lâmpadas de LED. Na época, assim que se lembra aí, quando foi feita a substituição, que a gente ia comprar uma lâmpada de LED, era caríssima a lâmpada de LED. Então a lâmpada incandescente era bem mais barata, mas a durabilidade de uma lâmpada de LED compensa o valor que se paga nela. Agora que a gente já sabe o problema com essas lâmpadas e por que não utilizá-las no seu projeto de iluminação, fica a nossa pergunta: que item deve ser usado para substituí-las? Muito simples, a gente vai ver a seguir. A primeira opção para substituir as lâmpadas incandescentes, que se tornou uma das alternativas no mercado, são as lâmpadas fluorescentes. Elas foram criadas por Nikola Tesla e elas vêm sendo vendidas desde 1938 e contam com uma característica que faz com que sejam muito mais eficientes do que as lâmpadas tradicionais, porque elas emitem mais luz do que calor. O problema das lâmpadas incandescentes é que elas são ineficientes, emitindo apenas 10% de luz em relação ao calor que elas produzem, sendo que as fluorescentes contam com 2 pares de eletrodos, um em cada ponta, e um material à base de fósforo em sua cobertura, que são excitados por radiação ultravioleta e não por calor, produzindo uma luz visível com excelente aproveitamento e durabilidade. Entretanto, não são só vantagens que essa lâmpada fluorescente ela oferece. Elas precisam de cuidados especiais na hora de descarte, pois são feitas com mercúrio e fósforo, 2 elementos químicos contaminantes. Se descartadas de maneira irregular, pode prejudicar muito o meio ambiente. Tem os prós e tem os contras, né?
E a segunda opção são as lâmpadas de LED, que ganham também em eficiência, em consumo e durabilidade, quando comparada com as lâmpadas fluorescentes e as incandescentes. Todo mundo sabe que o LED ele é um diodo emissor de luz, ou seja, um componente eletrônico que emite luz visível a transformar a energia elétrica em energia luminosa. O processo, conhecido como eletroluminescência, foi inventado em 1963 por Nick Holowkaya, que é usado desde então em lâmpadas de excelente custo-benefício. A princípio, elas eram capazes apenas de emitir luz na cor vermelha ou verde, mas com o aperfeiçoamento da técnica, hoje a gente pode produzir LEDs nas mais diversas cores, inclusive na cor branca. Quem se lembra, quem trabalha com eletrônica há muito tempo como eu, deve se recordar que antigamente a gente só tinha duas opções de LED. Eram LEDs difusos, eram LEDs em duas cores, vermelha e verde. E todo mundo sabe, para que se consiga produzir cores diferentes, você precisa ter as três cores primárias, que era vermelho, verde e azul. Então, com a descoberta do LED azul, foi possível fazer a soma dos três e conseguir a cor branca. E hoje a gente tem uma infinidade de lâmpadas de LED em todos os tipos de cores, LEDs de alto brilho, inclusive na LED da cor branca. Então, entre os benefícios dessa lâmpada temos o baixo consumo, porque um LED, consome pouco, um alto rendimento e uma vida útil bem longa. E além de utilizar materiais que não prejudicam o meio ambiente, ou seja, são lâmpadas que realmente vieram para ficar. Utilizam materiais que fazem bem para o nosso meio ambiente, consomem menos, o que é ótimo para a nossa conta de energia, e duram bastante tempo, o que é ótimo para o nosso bolso, para estar comprando lâmpada toda hora. Então, devido a isso, as lâmpadas de LED em pouco tempo ganharam o mercado e atualmente são as opções mais atraentes. Busca renovar a iluminação da casa, que, querendo ou não, fica muito mais bacana fazer um sistema de iluminação a LED do que usando uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fluorescente, beleza? E aí, já que a gente viu um pouco a história das lâmpadas, vamos falar agora o que interessa, que é a nossa parte de eletrônica, que são as especificações técnicas das lâmpadas. As lâmpadas em geral são especificadas por duas grandezas elétricas, que são tensão de trabalho e potência de trabalho. Isso quer dizer que você pode encontrar lâmpadas para as mais diversas tensões e para as mais diversas potências. Tem lâmpadas para 6 volts, 3 volts, 12 volts, 127 volts, 220 volts e entre outras. Está aqui o símbolo esquemático para a representação da lâmpada em um circuito eletrônico. Então, quando você se deparar com esses dois símbolos aqui, você vai saber que se trata de uma lâmpada elétrica no seu circuito. Beleza? Então foi uma aulazinha bem rapidinha, só para a gente falar um pouquinho da história das lâmpadas, porque a gente precisa conhecer tudo que envolve o ramo da eletrônica e da elétrica. Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre as pilhas e baterias, vamos entender suas características, vamos ver como fazer alguns testes, o uso e muito mais, beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.